mochilão de hoje, vamos conhecer alguns pontos turísticos da capital italiana, Roma. A cidade eterna, como é conhecida, é perfeita para os amantes de história, pois tem mais de 2.700 anos de existência e conta com muitos traços de sua arquitetura original preservados. Roma foi o cenário de um dos maiores impérios da história da humanidade, o Império Romano, que dominou o mundo por mais de 500 anos, entre 27 a.C. e 476 d.C. E a gente começa a nossa aventura aqui, no Foro Boário. Aqui estão construções, senhoras e senhores, da antiguidade. Segundo historiadores, foi aqui que se deu início à cidade de Roma. Uma curiosidade, era nessa região aqui que o pessoal armazenava sal, e o sal era muito importante para conservar carne, e muitas pessoas recebiam com sal, daí a palavra salário. Essa região que visitamos é chamada de Fórum Boário. Na Roma Antiga, era o local de um importante centro comercial, com muitos mercados de alimentos. Mesmo com incêndios e inundações ao longo da história, algumas construções do Fórum Boário resistiram, como os templos de Hércules, Pórtunus e o Arco de Jano, que vamos conhecer daqui a pouquinho. E logo aqui ao lado do Fórum Boário a gente encontra a Fontana dei Tritoni, encomendada pelo Papa Clemente. Ela foi concluída, senhoras e senhores, anotem aí, no ano de 1715. Incrível como passa o tempo e a conservação ainda é plena. E agora a gente vai conhecer essa igreja, Santa Maria in Comedim. Foi um presente do Papa Adriano I para os monges gregos refugiados aqui em Roma. Senhoras e senhores, essa igreja é da era medieval. A preservação é incrível, paredes de pedra e a riqueza dos detalhes também é especial. Desde o chão, que a gente vê mosaicos, até as paredes e detalhes no teto. Olha só, antigamente as pessoas se confessavam com o padre nesse confessionário. O padre sentava ali, tem um banquinho ali dentro, e aí o fiel da igreja vinha e conversava com ele daqui, ajoelhado, ó. Tem até uma telinha ali por onde ele falava com o padre, mas o padre não via quem estava ali e a pessoa que estava ali também não via o padre. Havia um distanciamento. E nessa igreja a gente encontra a Boca da Verdade. Segundo a lenda, senhoras e senhores, quem for mentiroso, colocar a mão dentro da boca, vai levar uma mordida. Será? Let's see you do it. Sure. E bem ao lado da igreja a gente encontra o Arco di Jano. Jano, segundo a lenda, era um deus romano e era aqui onde as tropas se reuniam para o início das batalhas, para uma purificação antes daquelas batalhas sangrentas, senhoras e senhores. O lugar aqui é tenso. E agora, senhoras e senhores, nós vamos saber onde Júlio César foi assassinado. Vamos lá comigo. E o lugar é esse, Largo de Torre, Argentina, senhoras e senhores. São ruínas incríveis. Ah, incrível, senhoras e senhores. E vamos continuar o nosso passeio. E aí, está gostando? É o Mochilão do Entretendo em Roma. Vamos caminhar. E agora chegamos ao rio Tevere, bem aqui onde fica a Ponte Roto. Hora de mais história aqui no Entretendo, senhoras e senhores. Essa ponte foi construída entre os anos de 181 a 179 a.C.,
Dá para imaginar? Essa ponte tem mais de 2.000 anos e houve algumas enchentes aqui do rio e ela foi construída outras 2 vezes. Na última vez foi o que restou desta ponte. Incrível! E bem em frente a essa ponte a gente encontra uma bela ilha onde a população de Roma vinha apreciar os domingos diante do rio Tevere. E vamos continuando o nosso passeio. Uau! Mais um prédio incrível, senhoras e senhores. Esse é o Teatro di Marcello. Ele é do ano 11 a.C. Ele foi construído antes mesmo do Coliseu, que todo mundo conhece. É incrível como esses prédios resistiram ao tempo, como os arquitetos e engenheiros da época conheciam sobre estrutura e durabilidade. O Teatro di Marcello é uma das construções da Roma Antiga. A obra foi concluída no ano 13 depois de Cristo e recebeu esse nome numa homenagem do imperador Augusto a seu sobrinho Marcelo, que morreu antes de poder assumir o trono. E olha só que bacana, a gente está fazendo tudo a pé. Aqui está o Teatro di Marcello, que a gente acabou de mostrar. Logo ao lado tem algumas ruínas do Templo de Apolo, senhoras e senhores. E a gente vai continuar reto, porque ali nós vamos para a última parte de nossa matéria, que é o Fórum Romano. Tudo bem pertinho, vamos lá com a gente. E agora a gente vai conhecer as ruínas do Fórum Romano. Aqui era o símbolo do orgulho da capital do mundo. Vamos lá comigo! Na Roma Antiga, os fóruns eram espaços abertos rodeados de prédios públicos, que serviam de local de reunião e eixo central de urbanização da cidade. O Fórum Romano era o centro administrativo, jurídico e político de Roma, e reunia tribunais, templos religiosos e até mesmo redutos boêmios. Pelas ruínas preservadas, podemos ter uma noção da grandiosidade do Império Romano. Gostei muito desse banho de cultura do programa de hoje, espero que você também tenha gostado. E esse foi o Mochilão do Entretendo, direto de Roma, na Itália. E semana que vem a gente continua a nossa aventura entretendo na Europa e esse foi o nosso mochilão. Até a próxima!